bem com vocês? Eu sou a Cris e hoje eu vou trazer o vídeo que eu tinha prometido sobre como foi o meu estágio em UBS. Eu tentei gravar o dia que eu apresentei o meu trabalho, porque lá eu já tinha falado passo a passo do que foi feito, mas o vídeo ficou ruim. Foi minha primeira apresentação de trabalho, então eu tava muito nervosa, eu gaguejei um pouquinho, que é normal, né, quando a gente vai apresentar pela primeira vez. Então eu decidi gravar esse vídeo porque aquele lá eu fui tentar editar e não tava legal. Então vamos lá. Mas primeiro, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um gostei aqui pra mim. Se não é inscrito, se inscreve. E agora, com a volta às aulas, eu vou começar a gravar vídeo de novo. Eu tirei um tempinho pra descansar, né? Férias, eu tava muito cansada. Mas é isso, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês, vão lá me seguir. No Instagram eu estou bem ativa, por mais que às vezes eu não apareça lá, eu sempre tô postando uma fotinha, sempre tô postando lá nos stories uma frase, alguma coisa, o que eu como, rotina de faculdade, que agora eu não tô tendo, mas quando eu tenho, eu posto mais por lá, porque é mais fácil, né, de compartilhar o dia a dia, que é um pouquinho mais difícil, mas vou tentar começar a mostrar mais dia a dia aqui, sem ser só estudos. Então, vamos lá. O meu estágio ele foi em uma UBS, que é uma unidade básica de saúde. Foi na cidade vizinha, foi um lugar assim bem longe da onde eu moro. Eu tinha que pegar uma circular daqui, da minha cidade. Pra quem não sabe, circular é ônibus. Tem lugares que chamam de circular, outros não, né? Então, era um ônibus, eu pegava daqui, da minha casa, até lá na cidade vizinha, até no terminal. Eu fiz uma amiga muito querida lá no meu estágio, e ela morava ali perto do terminal, e ela tem carro, então eu ia até a casa dela, e da casa dela a gente ia pro postinho. Assim, era uma trajetória de 2 horas. Eu saía daqui da minha cidade meio-dia para poder chegar no estágio 2 horas. Então, assim, foi uma parte bem cansativa essa locomoção, né? O estágio em si não foi tão cansativo, foi um pouco puxado porque era 6 horas por dia. A gente tem a opção de fazer quantas horas quiser por dia em todos os estágios, os obrigatórios. Só que o máximo são 6 dias. E como eu tinha prazo para terminar esse estágio, eu decidi fazer as 6 horas, que eu terminaria mais rápido, que daria um total de 34 dias, porque o estágio ele não é calculado por dias, e sim por horas. Para dar as horas que eu precisava, daria ali mais ou menos 33 dias e meio, mais ou menos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi conhecer o lugar, conhecer as pessoas. A nossa preceptora, que foi uma nutricionista, ela foi contratada da faculdade para ficar ali no postinho com a gente. Ela conversou com a gente ali no primeiro dia, separou a lista de pacientes, porque tem vários graus de paciente, né? Os baixos, médios e os graves, que são de riscos, né? Então a gente separou ali os pacientes que eram de baixo e médio risco para poder atender, porque como a gente tá começando, aprendendo, não é tão legal pegar já um caso grave, ainda mais, né, no estágio, e a gente ia ficar pouco tempo ali. Por isso que não pegamos casos graves, ficamos 4 semanas mais ou menos. Então, um caso grave tem que ter um acompanhamento mais longo, por isso não pegamos. Aí foi uma semana de planejamento, ligando para paciente, organizando a lista de atendimento, porque teria atendimentos em grupos e atendimentos individuais. Foi aí que eu descobri o atendimento em grupo, porque eu não conhecia. Eu achava que no postinho todos os atendimentos eram individual, igual em clínica. E não, foi onde eu descobri o atendimento em grupo, que eu achei muito legal. Então separamos ali os grupos, separamos obesidade adulta, obesidade infantil, constipação, adolescentes, infantil de...
como que é o nome? Eu sempre esqueço o nome de alguma coisa, né? É que tem seletividade alimentar. Separamos também alguns casos para atendimento individual e organizamos a nossa agenda de acordo com os pacientes que fomos encaixando ali. Na segunda semana já começamos a atender. Então essa parte foi muito legal. Começamos a atender com o grupo, o individual ficou para a próxima semana. Então, nosso primeiro grupo foi o de obesidade. Como que funciona o grupo? A gente chama uma quantidade de pessoas para fazer esse grupo de acordo com o tamanho do local e o tanto de pessoas que iriam caber naquele local. Montamos ali o que iríamos falar. A princípio falamos da pirâmide alimentar, explicamos qual era o tipo de alimento que poderia consumir mais, qual que deveria consumir menos, de acordo ali com a pirâmide mesmo. No postinho a gente faz muito mais o básico, que não dá para trabalhar além do básico, porque os recursos realmente são menores, não tem tanto tempo para estar acompanhando. Então fizemos ali dar uma autonomia para eles, quando a gente fosse embora, eles conseguissem seguir sozinhos. Então explicamos a pirâmide, explicamos como funcionava, pegamos os dados, medidas, fizemos o recordatório alimentar, que é você perguntar tudo que a pessoa comeu desde a hora que acordou até a hora que foi dormir no dia anterior. Então, pra gente ter uma base do que aquela pessoa consome, para poder montar um cardápio para ela de acordo com a rotina e com a vida dela. Então, nessa semana fomos atendendo os grupos, aí tivemos pacientes individuais, e daí a nossa professora ali deixou que a gente atendesse sozinhos. Então, como tava só eu e essa minha amiga fazendo estágio, era para ter mais pessoas, mas acabou não dando certo dessas pessoas conseguirem ir. Então tava só eu e minha amiga. Então tinha 2 salas, cada uma ficou em uma sala, a gente só dividia a balança, porque só tinha uma. Então, cada uma ficava com um paciente ali em horários mais ou menos parecidos ou intercalados, quando tinha uma sala só. E o atendimento ela deixou assim, livre. Você vai atender sozinha, porque a gente já tinha visto como que era no grupo. O que tinha que perguntar, como que tinha que tirar as medidas. Então, no individual, atendemos sozinha. Então, eu fiz tudo que tinha para fazer, de perguntas, de recordatório alimentar e tudo mais. E na próxima, daí eu remarcava essa pessoa para a próxima semana, para poder entregar o cardápio. O cardápio, como que foi feito? Ela passou pra gente o modelo de cardápio que tem dentro das UBSs da cidade que fomos, e lá tinha todos os tipos, de 1.500, 1.600 calorias, 1.800, 2.000 e assim vai. Ensinou pra gente como fazer o cálculo para saber qual cardápio passar para essa pessoa, porque tem um cálculo que você precisa saber para não faltar e também para não ser muito para aquela pessoa consumir. Então ela passou, fizemos, montei o cardápio e daí eu mandava o cardápio para ela fazer correção. E daí é um cardápio básico, simples, e vai junto com uma lista de substituições. Nesse cardápio está escrito, por exemplo, grupo 1, que é o grupo dos pães, onde vai estar arroz, onde vai estar pão, batatas e esses tipos de coisa. E lá vai ter as quantidades. Porque no cardápio vai estar, por exemplo, uma porção do grupo 1, que é o grupo de pães. Então, se a pessoa não quiser comer aquilo que eu passei no dia, por exemplo, 6 colheres de arroz. Só um exemplo, tá, gente? Não é bem assim, é só para vocês entenderem. Ela vai lá na lista de substituições e vê quanto que é uma porção, por exemplo, de batata. Ela não quer comer arroz, quer comer batata. Ela vai lá, uma porção de batata é tanto, e ela faz aquela substituição do dia. Então o cardápio era todo assim, com todos os grupos alimentares e com a lista de substituição para ela substituir quando ela quisesse comer algo diferente. Depois disso, a gente
No retorno, entrego o cardápio sozinha de novo, entrega o cardápio para o paciente, mostra, explica como fazer as substituições, explica o que é o melhor para ela, o que não é, faz aquele aconselhamento do que ela deve deixar, assim, diminuir, por exemplo, como a gente tratou muitas pessoas com diabetes, obesos, então a gente falava, olha, sobre o refrigerante, né, sobre o doce, então a gente ia explicando por que diminuir, porque parar de uma vez eles não vão mesmo, então a gente explicava o porquê diminuir, a quantidade que ele poderia comer ali durante aquela semana. Falamos também sobre a importância de fazer uma atividade física, então foi um processo muito legal. E daí eu tive a oportunidade também de lançar no sistema do Sysvan, que é onde você lança todo o histórico do paciente. Você lança o dia da consulta, quanto que ela estava pesando, as medidas, você lança também todo o recordatório alimentar, como que tá a parte da fisiológica da pessoa, porque a gente tem que perguntar como tá o xixi, como tá o cocô. Então, eu lancei tudo isso no sistema porque eu não ia conseguir bater as horas necessárias para finalizar o estágio. Então, eu fiz isso se eu não me engano, 2 ou 3 sábados. E teve um domingo também que conseguimos marcar para fazer medidas e orientações nutricionais para crianças. Então tinha crianças de 7, 6 anos até adolescentes, que era um projeto social, onde tinham crianças que iam lá para treinar futebol. E daí, de acordo conforme as crianças iam treinando, foi separado os grupinhos ali, estavam todas elas lá jogando bola. Então separava, a gente levou as coisinhas da pirâmide alimentar também. Então separava por grupinho. E as crianças de 6 até 9, 10 anos. Aí vinha todas aquelas lá. Aí foram mais 3 meninas que são estudantes e mais a nutricionista. Então era cada grupo, uma explicava a pirâmide. Eu acabei explicando para os pais. Eu fiquei por última porque eu tava esperando que eu não fosse falar. Mas eu tive que falar. Então eu falei para os pais, né, expliquei para eles a pirâmide, a importância de acompanhar a alimentação e a importância de ser exemplo também, né, para os filhos, porque, por exemplo, se os pais não comem salada, quer que a criança come salada, como que ela vai comer se os pais não comem? Ela vai pensar, deve ser ruim, porque se eles não comem, eu também não vou comer. Então, foi basicamente isso, foi um estágio rápido, porque como eu fiz 6 horas por dia, acabou em 1 mês e 2, 3 dias ali. Então foi um estágio rápido, mas foi um estágio que eu aprendi muito, que eu evolui muito assim como pessoa mesmo, porque lá a gente tem contato com todo tipo de pessoa, com todo tipo de doença, de idade. Assim, me surpreendeu 2 pacientes que eu tive, porque uma, tipo assim, elas me marcaram, que eu olhei e falei, nossa, eu tô no lugar certo, eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Uma foi porque ela só foi, que a enfermeira era amiga dela e falou assim, olha, eu acho que você deveria ir. Ela foi, não tinha interesse nenhum. E ela já tinha tirado a vesícula, ela tinha um grauzinho ali de obesidade. E ela não tava com interesse nenhum de ir, ela só foi por ir mesmo. E acabou que eu atendi ela e ela começou a seguir. Ela levou pra mim a lista de substituições na volta, toda assim marcada, ó, eu comi isso, eu substituí isso, eu comprei tal coisa, sabe? Eu comecei a comer tal coisa, e isso foi uma coisa, assim, que me marcou muito. E ela tinha perdido 2 quilos em 2 semanas, basicamente 1 quilo por semana, de acordo com o que eu passei pra ela. E isso foi muito recompensador, sabe? Mas o caso, assim, que mais mexeu comigo foi de uma senhorinha que eu apelidei ela de Senhora Cebolitos. Gente, tipo, era uma piadinha interna minha mesmo, sabe? Porque ela era uma senhora muito fofa, ela tinha ficado viúva recentemente, então ela tava morando sozinha. E ela não sentia... Gato não mexe.
Ela não sentia vontade de fazer comida porque era só ela, sozinha. Então, ela jantava cebolitos todo dia, ela não tinha hora pra acordar, ela não tinha hora pra comer, tipo assim, a hora que dava fome ela comia qualquer coisa, ela não tava comendo comida, ela tava com um grauzinho de obesidade, deu pra perceber também que ela tava com um grauzinho ali de depressão, né? Uma leve depressão pela perca do marido, ela já tava diabética, o marido dela morreu por diabetes, então assim, foi um caso mais delicado, que eu tive que tomar mais cuidado com o que eu falava, mais cuidado de como apresentar para ela o que ela precisava mudar. Por exemplo, eu gosto muito dos cebolitos e eu janto ele à noite porque eu quero mastigar uma coisinha salgada, sabe? Então eu fui com muito cuidado, falando assim, olha, não pode jantar cebolitos, tem que jantar comida mesmo, ou um lanchinho de substituição. E falei, mas quando tiver com muita vontade, pode comer seus cebolitos em paz e tal, né? E fiz o cardápio lá pra ela, apresentei formas dela fazer a comida para não precisar cozinhar todo dia, expliquei como fazer e armazenar para ela congelar e ir comendo durante a semana. E quando ela voltou, porque eu não tô comendo todo dia ainda, mas eu já congelei feijão, ó, eu tô fazendo caminhada 3 vezes na semana. Ela tinha perdido 2 centímetros de circunferência abdominal, que isso eu achei sensacional. Ela tinha perdido já 1 quilo e pouquinho. Ela já não tava comendo cebolitos assim todo dia. Ela disse que já tava uma semana sem comer cebolitos. Tinha incluído fruta na alimentação dela. Assim, ela veio mais animada, mais disposta, dizendo que tava se sentindo mais feliz, que ela tava se sentindo mais animada. E isso mexeu muito comigo. E na hora que ela foi embora, no dia da nossa última consulta, ela me agradeceu. Opa, chutei aqui. Ela me agradeceu e falou, né, assim, porque se eu tivesse... Eita, gato! Ela falou, se eu tivesse que vir o ano todo me consultar com você, eu viria, porque você é muito legal, você é muito simpática, você trata eu muito bem, não sei o que. E eu juro pra vocês, ela me abraçou, se despediu, deu Feliz Natal, porque tava ali naquela época de Natal, né? Eu juro pra vocês que eu segurei pra não chorar, porque foi muito emocionante, assim, ver a pessoa evoluir de uma forma saudável e, tipo assim, mudar a mente, sabe? Voltar a ter ânimo pra viver, pra se alimentar. Nossa, aquilo ali, eu olhei assim e eu falava, cara, é isso, sabe? Eu tô aqui, eu nasci pra isso, é isso que eu quero pra minha vida. Porque até os estágios a gente tem muita dúvida, né? Porque não vivemos ali na prática aquilo que vemos na faculdade. Então, o estágio ele foi muito transformador assim na minha vida. Mexeu muito comigo, tanto que eu agora tenho interesse de tentar algum concurso, alguma coisa para trabalhar na saúde básica, porque mexeu muito comigo, foi uma área que eu, assim, me apaixonei, de verdade. Eu fiquei extremamente apaixonada. E, eu só tenho, assim, a agradecer a esse estágio, porque realmente foi muito bom. Eu amei fazer esse estágio, amei. Assim, tô animada. Agora eu tô entrando no último ano da faculdade, né? Então eu vou tentar compartilhar mais coisas com vocês, mais rotina, tentar gravar dia a dia dos próximos estágios, né? Não sei se eu vou poder gravar, mas se eu puder eu gravo. Quem quiser ver fotos, eu vou deixar um Reels aqui que eu gravei e postei com algumas fotinhas. Eu vou deixar passando aqui no final do vídeo para vocês verem, mas eu tenho um destaque lá no meu Instagram escrito estágio 1. Vão lá ver, porque lá tem bastante fotos que eu fui tirando ao longo dos dias. Não foram fotos o suficiente, né, para compartilhar tudo o que aconteceu, mas foi o que deu para postar. Então, como a gente não pode mostrar pessoas, essas coisas, então eu me limitei ali no que eu pude tirar foto e gravar
Então, quem quiser conferir as fotos de como foi meu estágio, eu vou deixar aqui. E a apresentação também foi muito legal, eu fiquei muito nervosa, a gente teve que fazer um relatório final. Esse relatório final é tudo dentro das normas da BNT, então eu tive que escrever, tive que fazer um relatório gigante com fotos, com dados, tivemos que pesar em torno de 60 pessoas, tirar pelo menos a circunferência abdominal, a altura e peso, e todos esses colocar dentro de uma tabela. E o que mais que eu tive que fazer? E a apresentação. Então, gente, é isso. Demorou pra sair o vídeo, mas o vídeo tá aí. E eu prometo que esse ano estarei bem mais ativa, tanto aqui como lá no meu Instagram. Eu tô tentando perder ainda a vergonha, porque eu sinto muita vergonha de gravar. Então, vou tentar perder essa vergonha. E é isso. Então, um beijo e até o próximo vídeo.